amor, isso é normal, todo mundo tá colocando, é o meu amor. Eu falei, ele é meu coração. Que a gente fala, né? Amor ele é filho do coração, mas ele é o coração. É algo que fica batendo direto no nosso. Primeiro surgiu porque ele teve um problema de saúde, ele teve o câncer, né? Aí então o médico chegou e falou para nós que a gente, nos métodos tradicionais, nós não poderíamos ter filhos. Ou poderíamos recorrer a uma inseminação, mas poderia ter o risco de mais tarde o nosso filho ter o mesmo problema que o pai. Aí então ele sugeriu a adoção para nós. Aí a gente voltou para casa e foi amadurecendo a ideia. Aí que fomos no fórum, entramos com o processo de adoção e aí surgiu o João Victor. Aí chegamos lá, falamos com a assistente social, aí ela levou a gente na casa lar, né, onde que ele estava no abrigo. Mas assim, ele era todo pequeno, magro, o corpo assim bastante maltratado, magrinho, falta de cuidado assim tinha bastante nele. Daí depois a gente voltou, veio para casa, daí a gente levou ele no médico, tratamos a saúde dele. E daí de lá para cá só vem crescendo. Fica recordando esse passado que era. E eu sou aquele bem emotivo nesse lado dele. Eu, assim, brigão, a gente é bastante, a gente discute bastante, eu e ele, como acho que com forma de pai, a gente tem que, nesses momentos, ser mais duro, demonstrar o lado paterno, que é, vamos dizer, quais são as formas corretas ou erradas que a vida nos dá. Então, porque era um ser muito pequeno naquele momento, para se transformar em algo que tu vê como se fosse uma árvore, que você fica todo dia regando, daí tu vê um galho que nasce torto, daí tu vai lá, ajeita ele para ser reto, e ele é desse jeito, então a gente foi moldando ele. Eu acho que não é só para nós. É também assim para todo mundo, para a sociedade, porque nós um dia vamos ser, ele vai ficar, ele vai ter os filhos deles, onde que ele vai depois mostrar o que é o correto não, nessa vida. Então isso que nos traz mais alegria é dessa forma. A gente fica como pai, nós ficamos bravos também com algumas ações que ocorrem no dia a dia, mas isso é normal. Acho que não tem. Você, como eu falei, é uma planta, né? Uma planta que está sendo, você tem um galho que está meio podre, alguma coisa, tu vai ali, poda ele, daí tu deixa um outro galho nascer bonito, daí coloca ele no prumo de novo. E o João é esse, ele sempre está assim com nós. Ele tem, todo dia nós temos que estar plumando ele. A gente já está encaminhando os papéis para uma maninha para ele. Porque tem todo aquele processo de reunir documentos, né? Aí a gente está reunindo os documentos já para uma maninha. Na verdade, assim, eu sonhei. Toda mulher quando está grávida, ela fica imaginando como vai ser o filho quando nasce, né? E eu fiquei esses 3 anos e 3 meses que a gente ficou na espera dele, imaginando como ele seria. Eu gostaria que ele fosse assim, que ele tivesse a boquinha bem sudinho, que ele fosse bem ativo, e ele é bem ativo. A criança não é aquela que nasce dentro de nós, né? Criança é todas as crianças que tem por aí.
Principalmente tem crianças como o caso do João, né? Que é uma criança que veio para nos trazer muita alegria. Mas assim, não tem diferença em ser mãe. O amor é maior. Não há diferença. Se você disser assim, você gosta mais de um de outro, não tem diferença. Hoje para nós assim não muda nada e a família toda se apega. E na verdade eles fazem por merecer, porque eles são, eles são muito especiais. Na verdade eu acredito que essas crianças elas recebem uma luz, que é a oportunidade de terem uma família e mudar a vida da gente também. Elas mudaram a nossa vida. A gente tem um dia a dia bastante puxado, muitas atividades, até porque a gente sai muito em função deles. Como o Júlio faz fisioterapia, fonoterapia, ecoterapia que vocês acompanharam, cada dia eles têm um compromisso, então todo dia a gente sai atrás de alguma atividade com eles. Na verdade, assim, nós tínhamos a Rafaela e a Raquel, aí eu engravidei de um menino e a gravidez foi praticamente até o final, só que um pouquinho antes do tempo ele nasceu, viveu 16 horas e faleceu. Então era o Rafael, que hoje esse mês estaria fazendo 11 anos. Aí a gente foi ver de tratamento e tal, porque era uma síndrome, que ele nasceu com uma síndrome. Aí a gente foi ver de tratamento e custava assim um valor exorbitante na época, né? E daí a gente pensou, por que não adotar? Uma vez que a gente tinha a vontade de ter mais um filho, né? A gente queria ter mais um filho, queria ter pelo menos 3 filhos. Aí nós nos inscrevemos então para adoção. Na verdade, a assistente social nos alertou e ela disse, nós sabíamos desde que ele nasceu que ele era um caso bem complicado, mas a gente não tinha muita noção da dimensão. Quando eu peguei ele lá no fórum, no dia que nós fomos lá para pegá-lo, quando eu peguei, que eu ergui o bracinho dele para vestir, o bracinho dele caiu. Aí que eu senti assim que seria assim um caso bastante difícil para a gente trabalhar, mas que já desde cedo nós sabíamos que não era impossível, que era uma questão só de treino, de exercício, de trabalho, e por isso que a gente não parou de fazer as atividades até hoje. Faz 4 anos que já temos o Gabriel, então não é tanta distância. Na prática, sim, é um corre-corre muito grande, né? Eles dão bastante trabalho, como vocês viram. A gente precisa o tempo todo estar correndo atrás deles, não dá para deixar eles sozinhos, porque eles são ainda pequenos. O Gilson também disseram que ele tinha dificuldade. Ele caminhou também com 1 ano e meio, mas só que ele era muito ágil, ele não precisou fazer fisioterapia, nada. Mas a gente em momento nenhum declinou em função disso, nem pensar, não. Pelo contrário, ele é assim a alegria de todos nós mesmo. Vocês viram que ele assim exige mais cuidado e tal, mas a gente não abre mão deles de forma alguma, nem em sonho. Você às vezes precisa dar respostas que você não tem. Por exemplo, me aconteceu indo ao pediatra, dele me fazer perguntas que eu achei que não fossem importantes e que eu não sabia responder. E de repente a gente se aperta assim. E a maior insegurança mesmo é quando eles choram, quando eles têm uma dor, quando eles têm alguma coisa que a gente sofre com eles. Então parece que faz falta eles não terem saído da barriga da gente, entende? Porque assim das meninas eu tinha isso, eu me lembrava assim da gravidez, quando nasceram, as primeiras dificuldades, enfim, teve doença, não teve doença, teve cólica, não teve cólica, e deles eu não tive isso. Pega ele. Pega. Pega. E foi lá. Vamos lá buscar.
Na verdade, o Júlio, quando chegou, ele não tinha nenhum tipo de movimento, ele era flácido, né? Ele teve hipotomia muscular, e aí ele precisou fazer todo esse processo para poder, digamos assim, firmar o músculo e poder andar. Poder primeiro sentar, depois ficar em pé, depois andar. Ele teve todo um processo. Então, desde que ele chegou, ele faz fisioterapia. E hoje, claro, ele já caminha, ele começou a caminhar com 1 ano e meio, hoje ele já caminha. No entanto, ele tem a coordenação motora da mão bastante comprometida ainda. Eles sabem na medida do que precisa saber, assim, a gente não fala abertamente, vocês viram que eles acompanham a gente falando disso e tal, mas eles assim não fazem muitas perguntas, então a gente não expõe mais do que precisa, mas na hora que eles forem perguntando vai ser colocado para eles. Eles logo vão perceber, porque o tom de pele é diferente, em breve eles vão ter assim mais, né? O Gabriel já teve assim, na sala dele foi adotada uma criança maior que já sabia que a irmã também era maior, e ele chegou em casa e ele disse: eu sei onde você me encontrou. Ele disse: você me encontrou numa caixinha na porta e me levou até a porta onde ele achava que estivesse a caixinha. Eu disse: foi aí mesmo que eu encontrei você.